Você sabe como manter as suas peças, suas semijoias, sempre bonitas, partes de metais, utilizado com pérolas? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. Eu sou Iraci Keipo e tô sempre, colocando pontos que vocês possam melhorar, principalmente quem está no início, fazer o melhor possível dentro daquilo que você está começando a fazer. Então, as peças que normalmente a gente utiliza pérola, a gente precisa sempre manter uma manutenção, de tempos em tempos, porque a gente vende, de repente tem alguma peça ou outra que demora um pouquinho mais a sair, então você fica na dúvida, o que eu faço? Coloco ela para liquidar, coloco uma porcentagem de desconto. É importante você manter tudo bonito, porque quem olha, ela vai notar, se a peça é nova, se não é nova, principalmente pela tonalidade dos metais, o cuidado que você está tendo com a sua peça. Então é um ponto bem importante. Quando você faz brincos assim, mais longos, ó, aqui tem algumas pedras e tem pérola também, entre uma peça e outra tem o metal. Então fica, quem não entende, não conhece, está começando, começa a fazer as peças e ela acaba escurecendo um pouco o metal, é importante você manter elas bem bonitas, para poder mostrar uma peça como nova. Ó, vendo? Elas, a hora que você faz, quando ela tem o banho de ródio, ela tem uma durabilidade bem maior, sem ter que você estar se preocupando, com o polimento, com a limpeza, com a manutenção. Mas a pérola é um fator importante, para você que não tem como utilizar o banho de ródio e quer trabalhar com uma peça branca, se você faz ela na prata ou no banho de prata, que eu dificilmente utilizo, porque a prata, sempre já é mais assim, é uma peça dependendo do local onde você mora, dependendo da exposição que você tem da tua peça, então ela pode escurecer com mais facilidade. Já o ródio não, tem uma durabilidade maior. Então, quando você trabalha com a prata e quer manter ela bonita, eu no começo cheguei a estragar, porque aqueles líquidos, que a gente coloca para limpar, ele limpa, deixa a prata ou o banho de ródio, ou tem líquido para dourado, ele fica como novo. Só que se você trabalhar com pedras que não são naturais, ou se você tiver pérolas também junto, a pérola, ela forma uma camada por cima, como se fosse uma proteção. Então eu no início não sabia, falei, não tô conseguindo limpar, vou colocar no líquido. Aí você coloca no líquido, ela vai criar aquela camada, fica opaca, fica feia, fica como, não sei, fica com a aparência de uma peça velha que já não presta, Aí com o tempo a gente vai tendo experiência, tenta uma coisa, faz isso, faz aquilo, Eu percebi que passando uma flanela, até uma flanela seca, porque se você vai olhar, às vezes eles indicam, passar ou algum outro líquido, alguma outra peça, mas assim, é difícil. A gente tem uma peça, às vezes, que a gente gosta muito, você vai fazer experiência com ela, fica difícil, Então você pode perder a tua peça, tá colocando em algum material que você não sabe a resistência, daquela peça. Então o ideal é você fazer a limpeza da pérola, quando acontece esse caso, dela ficar assim, com aquela camada e dar um tom de estragado, você passa uma flanela bem macia em cima dela, com uma suavidade, vai passando assim, o metal você já limpou, porque você lavou. Agora, a pérola, você vai passar uma flanelinha nela, vai passando, ela volta totalmente o brilho. Assim, eu fiquei encantada quando eu percebi isso. Então, eu sei que quem está começando, muita gente já sabe, mas quem está começando às vezes não sabe e tem receio de fazer. Isso pode ser tanto nos brincos, como nos colares, porque às vezes você tem uma peça longa dessa, assim, como que você vai limpar ela? Fica bem difícil, de você limpar o entremeio, porque essas partes de corrente, elas são mais difíceis, porque os elos você consegue limpar, às vezes, de um lado ou do outro, mas essas partes internas, principalmente aqueles elos portugueses, que ele tem aquela parte interna, e aí fica difícil você fazer o polimento. Então, o indicado é você usar, o líquido ou algum material que você sabe, mas antes de fazer isso aí, experimenta numa peça bem simples, ou experimenta ali num pedacinho do teu metal, experimenta num pedaço, porque nem todo líquido tem aquela qualidade, então você precisa conhecer e precisa saber que depois de limpado, como eu já perdi, então eu falei, eu vou colocar isso hoje, ó, um colar assim, não tem como você colocar num líquido para limpar quando você precisa, porque ele é muito, tem muitas pérolas, tem muito entremeio e você não consegue, Ou se você for usar uma escovinha, limpar um intervalo, um por um, que também dá mais trabalho, leva mais tempo, ao passo que se você põe no líquido, tira, ela já vai ficar clara, só que esse é inconveniente. A pérola, você vai ter que dar uma polidinha nela para manter ela sempre bonita, Então, pessoal, eu espero que vocês saibam, dessa dica, porque se você colocou, ficou bonito o metal e danificou sua pérola,
não jogue fora. Dá uma polidinha com a flanela, levemente, suavemente, que ela volta o brilho. E é uma coisa que eu acabei descobrindo sozinha, né? Não sei se alguém, né, já falou sobre isso, ou se tem essa tática também, né, de limpar.